E no debate do dia, com Maria Lídia Flandoli, as controvertidas decisões do STF. E para esse debate, convidamos Rubens Gleiser, professor no curso de graduação e no mestrado da Direito FGV de São Paulo e coordenador do Supremo em Pauta, órgão vinculado ao Núcleo de Justiça e Constituição da Fundação Getúlio Vargas. Também é nosso convidado Flávio de Leão Bastos, professor de Direitos Humanos e também professor de Direito Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu agradeço muito a ambos por estarem aqui, parece que foi de encomenda, né, o assunto que nós vamos tocar, que já vem há alguns dias, mas que hoje tomou um rumo que para a grande maioria pareceu inesperado. A questão do próprio ministro Alexandre de Moraes, que havia tomado aquela decisão de que fosse tirada do ar a informação da revista digital Cruzoé, que falava que em delação Marcelo Odebrecht havia dito que um codinome que aparecia nos papéis da Odebrecht, né, o amigo do amigo do meu pai, esse personagem se referia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Bom, então houve essa proibição e agora a reversão da proibição pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Quero começar por aí. Vocês se surpreenderam com essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes? Foi surpreendente? Olha, Maria Lídia e professor Gleiser, não me pareceu surpreendente, mas na verdade eu tinha essa expectativa. Ou esperança? Ou esperança, na medida em que a decisão adotada, me parece, foi um pouco assoberbada, um pouco precipitada para lidar com um tema que poderia ter uma condução mais adequada. Vale dizer, tirar uma reportagem, determinar a retirada de uma reportagem já no ar, pode significar um precedente perigoso para o regime democrático. Começamos por aqui. Um tema que envolveria outras soluções, porque são vários os problemas envolvidos nessa questão, como, por exemplo, do vazamento. Sim. E acho que, para a gente entender isso, é mais uma perspectiva política do que jurídica. É o ministro reconhecendo a derrota que ele sofreu pelas sucessivas perdas de apoio que ele teve. Ele sentiu, assim... Eu acho que sentiu o baque. Vamos dizer, um tipo clamor das ruas que agora a gente ouve muito mais nas redes sociais. Eu tenho muitas dúvidas se eles ouvem os clamores da rua, mas eu acho que eles sentiram, de um lado, a perda do apoio do Ministério Público, acho que de uma instituição parceira, de alguma maneira, ali ligada ao judiciário, um braço importante. A crítica da mídia bateu, mas acho que especialmente os ataques internos, a manifestação do Marco Aurélio e de Celso de Mello, percebendo que uma derrota no tema, no futuro muito próximo, seria inevitável. E com isso, com um custo político muito maior. Então, se para de tomar o prejuízo. Eu confesso que eu refleti se um recuo dessa espécie, quando um ministro da Corte Maior toma uma decisão e volta, se isso é ato de inteligência ou de grandeza, como é que vocês viram? Que quase que sugere o reconhecimento de um equívoco. A reconsideração em decisões por todo o sistema judiciário do país não é algo incomum. É até uma medida esperada e solicitada e, por vezes, os magistrados o fazem. O que chama a atenção é o impacto desta decisão no momento em que, como bem lembrou o professor Gleiser agora, há reações institucionais internas ou de outras externas, de outros poderes. Por exemplo, o Senado se manifestou mesmo. Sim, o próprio vice-presidente da exatamente. República. Então, eu creio que ambas as razões estão presentes aí, viu? Grandeza, bom senso que prevaleceu, porque certamente chegaríamos numa divisão mais aprofundada da Corte e sem precedentes, me parece.
Agora, é interessante, eu toquei nesse assunto nesses dias que passaram, com cientistas políticos que aqui vieram. Ontem, com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, esteve aqui, e que representa uma instituição poderosa, importantíssima, e parlamentares, né? Então, nós ouvimos muita gente também, e havia uma preocupação muito grande. Nesse sentido, entendendo aquela primeira medida com contornos de censura e, ao mesmo tempo, com uma preocupação, né? Ninguém falou nesses termos que eu vou dizer agora, vai que a moda pega, né? Mas que sugeria uma vulnerabilidade para o princípio da liberdade de expressão. Vocês ficaram preocupados nesse sentido que nós pudéssemos, aqui no Brasil, em tempos democráticos, nós pudéssemos ficar vulneráveis num princípio que é fundamental, esse da liberdade de expressão? Olha, concordando muito com o professor falou até agora, eu acho que eu vou colocar um tom bastante pessimista, que é o seguinte: nós já somos e somos há bom tempo, mesmo no regime democrático, vulneráveis em termos de liberdade de expressão. O jornal Estado de São Paulo ficou censurado por 9 anos, sem poder fazer uma matéria sobre o filho... Aquela ação do Sarney, barricada, uma coisa assim. O ex-presidente Lula não pôde fazer a entrevista na campanha. Eu quero falar sobre isso com um caso todo estranho. Você tem humoristas que tem que... A humorista Mônica teve que indenizar o ministro o Gilmar Mendes. Perfeito. Enfim, o homem que insultou o ministro Lewandowski num avião teve ordem de prisão. As autoridades, de alguma maneira, não conseguem entender que liberdade de expressão é que as pessoas possam veicular críticas que se dizem respeito ao que elas fazem de uma maneira que pode ser, sim, insultante. E quando isso se dirige contra repórteres e contra a mídia, coisa que o executivo fala agora que não, né, que é odioso, mas fez também. Sim. Nós vivemos um país com pouca liberdade de expressão. Não há preço. Professor, do jeito que o professor falou, eu entendi que há uma discordância. Então, com aquilo que havia dito o ministro Dias Toffoli, quando ele falou que a liberdade de expressão não é absoluta. Ele colocou isso, não é absoluta. Ele não ousou dizer é relativa, mas ele disse que não é absoluta e exemplificou que quando incita ao ódio e à intolerância, se isso for permitido, é uma ameaça à própria Constituição. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Some-se, além do que o professor mencionou aqui agora, corrobora esta situação que nós vivemos, o grau de violência praticado contra jornalistas, não só por meio das autoridades, também entre populares. Aliás, o jornalismo encontra-se sob cerco no mundo inteiro, mas também, em relação a este ponto, a liberdade de expressão, de opinião, que é basilar para o sistema democrático, ela pode ser relativizada, mas em casos absolutamente extremos, especificados, verificados caso a caso. O que define assim o que seja caso extremo? Possivelmente, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ofensa contida naquilo que seria uma referência ao nome dele, então é um caso extremo, e daí ele relativizar esse princípio da liberdade de expressão? Olha, liberdade de expressão tem várias facetas e vários casos, mas o que é o coração da liberdade de expressão da política é você poder ofender, é você poder criticar duramente, não necessariamente de uma maneira elegante. Quer dizer, ofensa é uma questão subjetiva, é um sentimento. Eu não posso censurar. Você pode se ofender ou não. Exatamente. E eu trago aqui um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, que anos atrás estabeleceu claramente, o ministro Celso de Mello participou do julgamento, por exemplo, que a liberdade de expressão pode encontrar uma barreira no discurso de ódio. E no caso concreto, tratou-se de negacionismo do Holocausto, ódio propagado contra a comunidade judaica. Então, um caso que objetivamente era muito claro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal compõem uma corte constitucional e decidem temas que repercutem no país todo. Então, devem estar acostumados e absorver as críticas lembradas aqui pelo professor Gleiser. E acho que
Teve um caso também de permitir as biografias não autorizadas. Sim, tivemos também. Então, o Supremo Tribunal é ambíguo em relação a isso, porque quando é contra eles ficam muito inflamados. E às vezes, quando contra os outros, às vezes eles deixam. E às vezes eles controlam. Isso é a coisa da fogueira das vaidades? Eu acho que é uma cultura Ou é jurídica. defesa da instituição? Não, eu acho que não tem defesa da instituição. A defesa da instituição se faz por exemplo. Respeito não se ganha na força e nem no grito. Vem da percepção e nem na pena, de né? que que o tribunal atua de uma maneira que com erros, acertos, com divergências, estável. E tudo que ele não foi nos últimos 5 anos é estável. Então, ao invés de usar e caminhar na estabilidade, que se vem sendo grito, sem ter força para isso. E esse é o grande erro. Perfeito. Agora, eu queria... desculpa, professor. Vamos rapidamente, apenas para lembrarmos que, no caso de ofensas pessoais a um ministro, a lei já prevê a calúnia, a injúria, a difamação e a possibilidade de moção de um processo contra quem o ofendeu, o que é muito diferente do que foi feito. Sim. Agora, o próprio ministro Alexandre de Moraes, assim, justificando ou explicando aquela primeira sentença de tirar do ar a informação da revista digital, ele dizia não foi censura prévia, era de uma coisa já publicada e que existe aí uma diferença que é sutil. Sim. Aí, em rodas de conversa, no jornalismo, na redação, a gente conversando sobre isso, foi lembrado que o professor Gleiser falou agora há pouco, se referiu há pouco, daquela proibição da entrevista de jornalistas da Folha de São Paulo com o ex-presidente Lula preso. E aí isso foi interpretado como censura prévia, porque foi antes de acontecer a entrevista. Quer dizer, não pode acontecer a entrevista. E que isso era censura prévia. E que hoje, né, também depois da decisão de Alexandre de Moraes, recuar da decisão dele, o ministro Dias Toffoli, eu não sei que termo que usa, se é cassou, se ele revogou a decisão de Luiz Fux. Isso. Naquela ocasião em que ficou proibida aquela entrevista. Que então é um caso que tem conotações todo semelhantes, estranho. mas que é um caso, são casos diferentes. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Que momento é esse que o Brasil está vivendo agora, em que 2 decisões que envolvem proibições, partindo da Suprema Corte, mas que envolvem a liberdade da imprensa, envolve a liberdade da expressão. Que momento é esse que a gente está vivendo agora? O Supremo parou para pensar? Não, eu acho que é um revide. É um revide no seguinte sentido. Bom... Revide de quem? Eu acho que no caso do ministro Dias Toffoli, que fala o seguinte, vocês querem ao liberdade de Alexandre? expressão? Não, vocês querem liberdade de expressão aos que estão criticando, porque quando a entrevista do Lula foi censurada, o antagonista comemorou. Foi, é verdade. Então, acho que assim, são poucos o antagonista os que liberais é o site onde está a revista Cruzoé. Então, assim, são poucos liberais de verdade que falam assim, liberdade de expressão é para todo mundo. Se eu gosto, se eu não gosto, se vai ser conveniente, inconveniente. E o resto fica aplaudindo a censura. Eu não gosto do Danilo Gentili. Ótimo que ele foi preso. Ou eu gosto dele, então é um absurdo. Quer dizer, aí fazer isso política. A liberdade não, mas isso é uma coisa mais ou menos, estão fazendo política, né? Esse isso gosto, é não gosto, direito. tanto quanto o revide. Se foi revide, também não é direito. As interpretações jurídicas estão sendo submetidas a visões ideológico-políticas. Então, por exemplo, eu vejo aqui um claro efeito de uma certa politização do Poder Judiciário que não é desejável. Eu quero lembrar que existem países onde a Suprema Corte sequer fica sediada na capital do país para evitar esse tipo de fenômeno, como na Alemanha. E, portanto, esta aparente incoerência, e que está longe de uma institucionalização das decisões importantes para o país, deve ser verificada à luz de uma influência, de uma contaminação do embate político que hoje está muito radicalizado no país. Sim. Agora, tem uma outra questão que eu acho que nós devemos aproveitar esse momento para abordar, que foi aquela falta de sintonia, né, entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal, quando a Procuradora-Geral decidiu arquivar o tal do inquérito que havia sido decidido pelo ministro Dias Toffoli, porque sim, ele estava entendendo que estava havendo ofensas à corte
E há ministros da corte também. Então, vamos investigar isso aí, quem está fazendo, o que é isso, o que é o que, etc. E ela lá na apuração justificou, quando pediu o arquivamento, que foi negado por Alexandre de Moraes, quando ela pediu que quem julga não pode investigar. Que então estava havendo ali uma trombada, né? Então foi o argumento dela. Ficou tudo por isso mesmo, porque naquele momento foi negado o pedido dela. Quer dizer, o argumento dela não foi o que prevaleceu. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Que base legal que tem argumentos de ambas as partes? Tá. Okay. Me parece que houve, do ponto de vista jurídico, uma certa interpretação pouco forçada, vamos assim dizer. Por parte de quem? Por parte do ministro, em relação ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, especificamente no artigo 42. Quando se trata de uma possibilidade de poder de polícia no Supremo, em situações distintas dessa. Quer dizer, para investigar. Para investigar. Eu estou, por exemplo, aqui pensando, imaginem uma multidão invadindo o Supremo e colocando em risco os ministros. Não é? Isso é diferente deste caso que nós estamos analisando agora. E a mim parece que a Procuradora-Geral, a doutora Raquel Dodge, atuou dentro de uma percepção constitucional aceitável, razoável. E me surpreendeu o não acatamento a esta opinião. E o professor Gleiser ficou surpreendido também? Não, acho surpreso não. É porque o movimento da Raquel Dodge, acho que era um pouco inevitável, e foi o que outros ministros fizeram, que foi, ao ver aquele erro estratégico grosseiro de atuação, todo mundo quis se afastar daquilo para não se contaminar. A Raquel Dodge, ela lidera o Ministério Público e procuradores que estavam insatisfeitos porque estavam sendo possíveis vítimas daquela investigação, cobraram dela uma postura. E ela tem que dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E para a sociedade, quer dizer, ela também mostrou que a atitude dela não foi corporativa? Eu acho que foi corporativa, em função dessa pressão, mas ela tinha também razão. Serviço. Sim, foi. Pode ter sido as piores razões, mas a razão jurídica estava com ela também. Porque Bom, mas se sobrepõe a uma suposição que possa ter sido. Coincidentemente, agradou a membros da corporação. Isso. Porém, tinha base legal. Tinha. Base legal Tinha base legal. E ela tinha base legal. E agora, como é que então o ministro nega assim? Baseado em quê? É que as pessoas às vezes têm a impressão do direito, da gente da aula, a gente vê os alunos de primeiro ano, e às vezes falam assim, eu faço direito porque eu gosto do certo e do errado, e o direito é certo e errado, é tudo assim. E não é o caso. E não é o caso, tem sempre muita margem, tem sempre muito espaço. Então, os ministros têm muita habilidade para justificar, existe um fato novo, existe uma diferença. Exato. Então, sempre tem um espacinho para isso. É muito interessante esse ponto, professor, porque veja como há esta flexibilização da interpretação constitucional hoje. Trânsito em julgado, é a grande questão que o Supremo julgará agora. Trânsito em julgado tem uma precisão conceitual, mas hoje é relativizado. Bom, e desse assunto nós não vamos nem entrar nisso, porque não temos tempo, embora, tá certo? E é, de verdade, muito polêmico. E vamos certamente tratar deste assunto na hora certa. Junho, né? Parece que jogaram para junho. Se for o caso. Vamos ver se vai ser. Agradeço muito. Muito obrigado. As informações, os esclarecimentos tão importantes para a nossa compreensão desses complexos fatos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado. Voltamos com você, Laerte.